Fala pessoal, boa noite. Tô de volta para mais um vídeo aqui no canal do Pedrosa e esse é o Giro do Gigante, edição única dessa quinta-feira, dia 4 de setembro. Hoje a gente tem muita coisa para atualizar vocês durante essa data FIFA, né? O Vasco não tá entrando em campo, o Campeonato Brasileiro deu uma parada por conta da data FIFA, mas a vida segue normal, as coisas continuam acontecendo lá no Vasco e a gente vem aqui para atualizar vocês e deixar por dentro de tudo que tá rolando lá no Gigante da Colina. Então fica com a gente até o final desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações. Vocês sabem, essa janela de transferência se encerrou no dia 2 de setembro e o Vasco fez as suas contratações. O último anunciado foi o zagueiro Carlos Cuesta, inclusive ele fez o primeiro treino no CT Moacir Barbosa ontem, que foi a representação do Vasco depois da folga, né, nesse início de data FIFA. Ele já treinou, inclusive hoje, nessa quinta-feira, saiu no bid, já está apto para fazer a sua estreia. Porém, ele só pode, por enquanto, jogar pelo Brasileirão. Pela Copa do Brasil, ele não vai poder atuar contra o Botafogo, mas vai poder entrar em campo se o Vasco passar para a semifinal. Se o Vasco passar do Botafogo e se classificar para a semifinal, o zagueiro pode ser inscrito e atuar pela Copa do Brasil. Agora, para o Campeonato Brasileiro, ele já está regularizado, pode inclusive entrar em campo contra o Ceará, uma coisa que deve acontecer, já que o Hugo Moura está suspenso para essa partida. E falando em reforços, os recém-chegados, o zagueiro Robert Renan e o atacante Matheus França treinaram mesmo na folga nesse período aí de início de data FIFA. Eles que precisam voltar à forma, precisam ter condições físicas para poder entrar em campo. Eles já estavam um tempinho sem atuar, então mesmo na folga, mesmo com o elenco de folga, eles treinaram, fizeram trabalhos para poder ficar aptos para serem escalados pelo Fernando Diniz nesse restante de temporada. Ainda sobre a janela de transferências, o Vasco fechou a contratação de 5 reforços nesse período que encerrou agora dia 2 de setembro. Além desses 5 nomes novos, o Vasco também contou com o retorno do Cauã Barros, que estava emprestado ao América Mineiro, e o Vasco fez o pedido de adiantamento desse retorno do volante. E os reforços que o Vasco contratou foram os seguintes: o volante Thiago Mendes, de 33 anos, que chega em definitivo, ele estava livre no mercado. O atacante Andrés Gomes, de 22 anos, ele chega como empréstimo com opção de compra e obrigação se ele bater algumas metas. O zagueiro Robert Renan, de 21 anos, que também chega por empréstimo com opção de compra após um ano. O zagueiro Carlos Cuesta, de 26 anos, empréstimo com opção de compra após um ano e meio. E o atacante Matheus França, de 21 anos, empréstimo sem opção ou obrigação de compra. Além desses, como eu falei para vocês, o Vasco também contou com o retorno do Cauã Barros, volante, cria da base, nessa janela de transferências. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários de 0 a 10 para vocês como que foi a janela do Vasco, como vocês definiriam essa janela. Vocês ficaram satisfeitos? Acharam que faltou algum nome, faltou alguma posição aí para o Vasco se reforçar? Deixem aí nos comentários de 0 a 10 como que foi a janela do Vasco para vocês aí nesse período. A nossa grande parceira KTO, um beijo pra KTO, tamo junto, só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar a conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? Nessa quinta-feira, os nossos amigos Rodrigo Silvério e Matheus Gilbert trouxeram a informação de que o Vasco vai iniciar uma nova etapa no processo de modernização do CT. Uma nova fase de obras vai começar e entre elas inclui a construção de um vestiário em alvenaria, um auditório e um novo refeitório. Vale lembrar que algumas instalações do CT hoje operam em containers, então essa etapa faz parte do processo de modernização do CT, do processo de um novo CT ali, de modernizar essa área do centro de treinamento Moacir Barbosa. O Vasco já inaugurou algumas partes do CT que fazem parte desse processo de modernização, como a área molhada, que era um sonho do clube, né, construir essa área molhada com piscina, com hidromassagem. Isso já aconteceu, os jogadores já podem usufruir dessa área molhada no CT Moacir Barbosa. Nessa quinta-feira, o nosso goleiro Léo Jardim participou do podcast Mundo GV do Getúlio Vargas e falou algumas aspas importantes por lá, inclusive sobre a sua idolatria com a torcida do Vasco, a importância do Pedrinho e também a tão polêmica expulsão diante do Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Dá só uma olhada. Cara, pra mim de verdade é uma honra receber todo esse carinho, esse reconhecimento. E
e é assim, uma resposta de que é um trabalho bem feito, né? Eu acredito que para se tornar um ídolo, você tem que conquistar títulos num clube para você marcar o seu nome na história do clube. Mas com certeza todo esse reconhecimento que eu venho tendo, esse carinho todo da torcida, para mim é muito gratificante e me mostra que eu tô num caminho certo aqui dentro do clube, porque eu me sinto muito feliz aqui. Essa renovação também é uma renovação longa que eu É 30, né? até 30. E eu tô muito feliz aqui no clube. Eu realmente acredito que as coisas vão mudar, que as coisas vão melhorar. E esse é o meu objetivo também no Vasco. Fez muito bem pra gente, porque a gente não tinha uma figura representativa como um presidente, uma pessoa que nos representa, que nos defende, que tá ali para responder por nós em algumas situações que a gente não pode responder. E eu me lembro no ano passado ainda, quando teve essa transição, essa troca do Pedrinho assumir, a gente até teve uma conversa com ele que era uma coisa que a gente sentia falta, justamente a gente ter alguém, uma figura, uma pessoa, justamente para poder fazer essa ligação, para a gente ter essa conversa de alguma coisa que a gente precise, de alguma coisa que a gente sinta falta, ou alguma questão que a gente precise de alguém para nos defender, nesse sentido. Eu acho que as intenções do Pedrinho sempre foram bem claras, e às vezes pro meio externo isso pode não ser tão claro, mas para nós jogadores que vivemos ali o dia a dia, que a gente tá junto com o Pedrinho direto, a gente sabe das intenções dele, sabe dos planos, e por mais que às vezes possa não parecer, eu acredito muito que as coisas no Vasco tem muito a melhorar. Acho que já tem melhorado bastante, desde quando eu cheguei para hoje, e agora é continuar trabalhando para que as coisas também possam melhorar dentro de campo, né? Sim, sim. O Pedrinho tá sempre no nosso dia a dia, nas nossas viagens, para os jogos, tudo. É um cara que se faz bem presente. Também o próprio Felipe é um cara que, acho que o braço direito do Pedrinho, né? Um cara de confiança do Pedrinho. Também é um cara que quando ele não tá, o Felipe tá sempre com a gente no dia a dia. Que também é um cara que tenta nos ajudar, nos tranquilizar e nos passar confiança sempre que ele pode também. Cara, isso aí foi um lance que eu acho que repercutiu no Brasil inteiro, né, cara? Uma situação que eu acabei pagando um pato aí da classe inteira, Tá foda, numa né? situação toda. Porra, goleirada tá que tá, né? Ave Maria. E depois desse lance, continua acontecendo tudo normal, que eu também imaginava Mas que ia, conta pra gente agora, que aqui ia com o tempo, continuar. porque aqui não é zona mista, o rolê todo ali. Você sentiu, tava Sim. no seu direito, naturalmente. Conta pra gente. Então, cara, ali foi... Eu realmente estava com uma lesão aqui. Depois já foi diagnosticado isso. E eu tava com dor ali, realmente. Só que aí houve uma confusão ali de substituição, parece que ia entrar um jogador nosso, e aí demorou. Isso tudo eu acho que foi... Deixa eu tentar... Foi isso. Eu tava caído, só que aí nesse meio tempo todo ia trocar, acho que algum jogador, e aí eu acho que era a última troca, a última pausa, não ia poder parar de novo o jogo, e aí chamou mais um jogador pra trocar, só que eu acho que não tava pronto, foi alguma coisa assim. E aí nesse tempo todo, o Flávio foi ficando, acho que nervoso, porque o jogo ficou parado muito tempo. Tu ainda falou, Só tô que eu com tava dor. caído, e eu falei, pô, só vou passar o spray, porque o Dudu, o fisioterapeuta, tava ali do lado. Eu vi. Tava ali do lado, só que o Bandeira não deixou ele entrar em campo, entendeu? Ele não deixou ele entrar em campo, então a gente esperou o árbitro vir e para poder autorizar, e aí ele ia passar o spray, beleza, eu ia levantar, tudo certo. Só que aí ele veio e já falou, se você não levantar eu vou te expulsar. Eu falei, não, só quero o spray. E aí já voltou e já deu vermelho. E aí foi essa confusão toda, cara. Tua cara. Confusão toda. Eu fiquei com a De cara novo, tô de... rindo com respeito, mas tua cara foi engraçada. Pô, fiquei com a cara de cachorro sem dono, né, cara? Cachorro caiu do caminhão de mudança. Porque a gente nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha visto isso. Não, acho que ninguém nunca E tinha tu não visto tem um isso, histórico, cara. cara. Não, e aí, pô,
quiseram inventar aí, fazer matéria, soltar coisas que eu sou o cara que faço mais cera, segundo cara que faço mais cera. Pô, começaram a inventar umas coisas, querendo me rotular de uma coisa que, pô, eu não sei, todo mundo que me conhece, que acompanha, sabe que eu não sou isso, sabe? O elenco do Vasco realizou mais um dia de treinamentos durante essa data FIFA hoje, nessa quinta-feira, no CT Moacir Barbosa, em preparação para o duelo decisivo contra o Botafogo, no dia 11 de setembro, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Vasco vai entrar em campo contra o Alvinegro no dia 11, às 9h30 da noite, no estádio Newton Santos. O primeiro jogo foi 1-1 em São Januário. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Lembrando, se você ainda não segue a gente lá no Instagram, segue @canal do Pedrosa, que tem conteúdo diário para você ficar por dentro de tudo que rola lá no Gigante da Colina. E não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder nada. Valeu? Até a próxima. Tamo junto!